Na ensolarada Ilha da Madeira, uma mulher que havia sido esquecida dentro do próprio casamento reencontra a luz de si mesma. Um biquíni verde esmeralda, alguns olhares estranhos e um ciúme tardio foram suficientes para romper o muro de gelo que durou anos. Mas será que esse renascimento se transformará em um amor verdadeiro ou apenas em uma chama passageira prestes a se apagar? Venha embarcar nesta jornada em que a raiva se mistura ao desejo e testemunhe como dois corações perdidos encontram novamente um ao outro em momentos que pareciam ter se perdido para sempre. A mansão Quinta dos Almeida erguia-se no alto de uma colina nos arredores de Lisboa, onde casas brancas de telhados vermelhos se estendiam até as margens do rio Tejo. Vista de longe, parecia um pequeno palácio, orgulhoso com suas colunas de mármore, janelas imensas refletindo a luz dos lustres de cristal e um jardim podado com perfeição, como se fosse pintura. Mas por trás de toda essa imponência, o ar lá dentro carregava um frio difícil de explicar. Um frio que não vinha da brisa do mar, mas da ausência do calor humano. Isabela caminhava pelo corredor de mármore e o som dos saltos ecoava, vazio. Cada passo parecia gravar a solidão no chão. O relógio antigo na parede marcava 8 badaladas, graves e abafadas, preenchendo o silêncio absoluto. Ninguém a recebia, nenhuma voz respondia. Os grandes quadros de nobres do século XVIII a observavam com olhos inertes, como a lembrar que aquela casa era feita para aparências, não para corações que ansiavam por amor. A sala de estar brilhava sob a luz do lustre de cristal, mas quanto mais iluminada, mais evidente se tornava a sua solidão. Sofás italianos, bege perfeitamente alinhados, lareira de pedra branca sem fogo. Nenhuma risada, nenhuma conversa íntima, apenas uma perfeição gelada. A casa, que tantos de fora admiravam, para Isabela não passava de um museu, onde ela vivia como uma estátua exposta. Naquele dia, como em tantos outros, ela voltava de reuniões beneficentes e almoços sociais com esposas de empresários, ocasiões em que precisava sorrir delicadamente, acenar no momento certo e responder com frases polidas, mas vazias. As pessoas viam uma Isabela elegante e serena, com os cabelos castanhos soltos sobre os ombros, vestido de seda discreto e colar de pérolas. Mas ninguém percebia que por trás dessa imagem havia uma artista exausta, representando diariamente o papel da esposa perfeita, em uma peça sem plateia. No quarto principal, diante do espelho da penteadeira, Isabela parou. O reflexo mostrava uma mulher bonita, mas de olhos cansados, maquiagem apagada e rosto pálido pela solidão. Tocou levemente o colar de pérolas, presente de Afonso, entregue não por ele, mas por um assistente, acompanhado de um bilhete apressado. Feliz aniversário. Sem cartão escrito à mão, sem beijo, apenas o cumprimento de uma obrigação. Cada vez que o tocava, o coração se tornava mais pesado. Ela suspirou. Quantas vezes desejou coisas simples, um jantar a dois, uma caminhada inesperada à beira do rio, uma pergunta carinhosa, como foi seu dia? Mas tudo o que recebia eram relatórios financeiros, ligações intermináveis e a presença fria do marido. À noite a porta se abriu e Afonso entrou. Alto, corpo firme, terno caro ainda impregnado do perfume sofisticado, mas seus olhos foram direto para o celular. Enquanto tirava a gravata e digitava mensagens, largou o paletó na cadeira, sem sequer cumprimentá-la. Você chegou tarde, disse Isabela, tentando soar calma, mas deixando escapar um tom de expectativa e leve reprovação. A reunião do conselho se estendeu mais que o previsto, respondeu ele, sem levantar os olhos da tela. Amanhã tem outro compromisso importante. Isabela silenciou. O diálogo terminou antes mesmo de começar. Todas as noites eram iguais. Afonso e o trabalho, Isabela e o silêncio. A distância entre eles se tornava um muro cada vez mais alto. Na manhã seguinte, a mesa de café exibia pão torrado, geleia de laranja e café fumegante. Isabela, olhando para o jardim de hortênsias, criou coragem. Afonso, você já percebeu que quase não passamos tempo juntos? Ele ergueu os olhos por um instante e logo voltou ao jornal. É só uma fase. Preciso manter o trabalho estável. Faço tudo isso por nós. Isabela sorriu de leve, mas por dentro ecoava um vazio.
por nós. Nesse nós, será que ela ainda existia ou era apenas a sombra ao lado dele nas fotos de eventos? Pouco depois, Afonso anunciou: semana que vem preciso ir à Madeira. Os investidores querem me ver pessoalmente. Você deve ir comigo. Talvez o mar te faça bem. Isabela se surpreendeu. Raro ele a incluir em seus planos. Mesmo dito friamente, aquelas palavras acenderam uma fagulha em seu coração. Talvez, apenas talvez, aquilo fosse o início de uma mudança. Ao abrir o closet naquela noite, Isabela deparou-se com fileiras de roupas em tons de cinza, bege e azul claro. Vestidos impecáveis para jantares empresariais, mas sem vida. Olhar para eles era como olhar para si mesma. Uma mulher moldada para não chamar atenção, apagada ao lado do marido. Ela lembrou de quando era jovem, antes do casamento. Gostava de vestidos floridos, de soltar os cabelos ao vento, de rir alto com amigos. Sonhava em viajar, em se perder em tardes douradas nas praias do Algarve ou caminhar pelas ruas de pedra do Porto. Mas, depois de casar, os sonhos foram se apagando. Afonso nunca a proibiu, mas a indiferença dele a aprisionava em silêncio, até que ela foi abandonando pedaço por pedaço de si mesma. No espelho, os olhos de Isabela refletiam o vazio. Percebeu que até as roupas que vestia não eram para si, mas para sustentar a imagem de esposa ideal ao lado dele. O pensamento lhe apertou o peito. A viagem à Madeira poderia ser uma chance, mas de salvar o casamento ou de reencontrar a si mesma. Afonso apareceu à porta, com uma xícara de café expresso. Já terminou de arrumar as coisas? Perguntou com voz neutra, olhando a sala como quem inspeciona um relatório. Quase respondeu ela, sem se virar. O silêncio que seguiu pesava. Ele não percebeu o grito abafado que se escondia naquelas poucas palavras. Na manhã da partida, Lisboa estava radiante. Pelo vidro do carro, Isabela via a cidade passar. A Praça Rócio com suas fontes, a Rua Augusta cheia de gente, a ponte 25 de abril sobre o Tejo. Tudo tão familiar, mas dentro dela já parecia distante. Ao lado, Afonso não parava de atender ligações, dando ordens, calculando, sem olhar para a esposa. Dois mundos coexistiam, o do trabalho e poder, onde ele reinava, e o dos sonhos esquecidos, onde ela ainda queria respirar. No aeroporto, ele seguia à frente, carregando a mala, olhos grudados no celular. Ela caminhava atrás, como sempre, mas dessa vez algo mudou. Dentro de Isabela nascia uma resistência silenciosa. No avião, sentada à janela, observou Lisboa se afastar até virar apenas mar e nuvens. Pela primeira vez em muito tempo, deixou-se relaxar. Fechou os olhos, permitindo que o som dos motores embalasse um fio de esperança. Para Afonso, seria só mais uma viagem de negócios. Para ela, era uma promessa secreta. Algo teria que mudar. Ao descer em Madeira, no fim da tarde, o ar úmido com cheiro de sal e flores silvestres a envolveu. O azul intenso do céu, do mar e das montanhas abriu-se diante dela como um abraço. Afonso, ainda preso ao celular, falava em inglês com funcionários e assinava documentos. Mas Isabela já não prestava atenção. Seus olhos percorriam as palmeiras balançando, as casas coloridas na encosta, as crianças rindo nas ruas. Sentiu-se respirar um ar novo, perdido havia anos. O carro seguiu pela estrada costeira, com ondas de um lado e penhascos do outro. Aldeias de pescadores com casas amarelas, verdes e rosas brilhavam sob o sol da tarde. Moradores riam, brindando com vinho Madeira, em contraste com o silêncio da mansão em Lisboa. No resort, bungalows brancos entre jardins tropicais, piscina azul se fundindo com o mar. O quarto amplo se abria para uma varanda diante da areia branca, onde o som das ondas nunca cessava. Isabela correu até a varanda, braços abertos, cabelos ao vento, sentindo o sol na pele. Era como se estivesse rompendo a armadura que a aprisionava há anos. Atrás dela, Afonso já estava ao computador. Preciso resolver algumas coisas antes da reunião, disse, sem emoção. Isabela o olhou e sentiu a velha dor. Mas dessa vez, respirou fundo e sorriu. Não podia mudar o marido de imediato, mas podia mudar a si mesma. E ouvindo o som eterno do mar, prometeu em silêncio ao próprio coração:
Esta viagem não seria como as outras. Na primeira manhã, no resort da Madeira, Isabela acordou com a luz amarela suave, atravessando a cortina fina. O som das ondas batendo ritmadamente era como uma música antiga que a fazia voltar à juventude, quando a vida ainda eram sonhos largos. Ela virou-se, esperou encontrar o calor do marido ao lado, mas havia apenas um vazio gelado. O travesseiro permanecia liso, como se ninguém ali tivesse dormido. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e vestiu uma camisa de seda antes de ir à varanda. O mar estendia-se à sua frente, profundo e infinito, como uma porta sem fim. Gaivotas cortavam o céu, seus gritos ecoando no ar. Lá embaixo, na areia, algumas crianças corriam e riam, deixando pequenas pegadas na superfície úmida. A vida lá fora fervilhava, mas no quarto a ausência de Afonso soava como um lembrete amargo. Mesmo no paraíso, a distância entre eles não diminuía. Ao descer para o restaurante do hotel, encontrou Afonso já sentado, cercado por papéis. O laptop aberto, o telefone tocando sem parar. O prato de ovos ainda intacto, o suco de laranja intocado. Ele rabiscava algo, atendia ligações com voz firme, sem sequer erguer os olhos quando ela sentou-se em frente. Isabela ficou em silêncio por um momento, esforçando-se para manter a calma. Serviu-se de frutas frescas, fatias suculentas de melancia, mas, ao levar à boca, nada sentiu. Todas as cores e aromas da Madeira pareciam abafados pela parede invisível, criada pela luz azul do monitor, à frente de Afonso. Ela pigarreou, tentando iniciar uma conversa. Afonso, acho que talvez devêssemos passear um pouco, só nós dois. Há caminhos lindos aqui que dizem levam a penhascos com vista para o mar. Ele ergueu o olhar por um segundo, olhos escuros com traços de cansaço. Isabela, estou realmente ocupado. Os parceiros esperam respostas. Querem alterar cláusulas do contrato. Se não resolvermos agora, pode virar confusão. A resposta fria caiu como uma pedra que interrompeu qualquer esperança. Isabela pousou o garfo, as mãos tremendo levemente, mas tentou esconder. Entendo, murmurou, e continuou a comer com a garganta apertada. Afonso voltou para a tela. O teclado soava em ritmo acelerado. Naquele instante ela percebeu-se como uma estranha na própria vida conjugal. À tarde, o resort organizou uma visita ao jardim tropical. Trilhas sinuosas entre espécies exóticas. Sinos vermelhos, orquídeas roxas em cachos, buganvílias cor-de-rosa, esvoaçando ao vento do Atlântico. Turistas clicavam fotos. Risos se misturavam a uma música leve vinda de um café próximo. Isabela andou sozinha, imersa nas cores. Parou diante de um canteiro de hortênsias azul turquesa, tão comuns em sua terra natal. Mas ali, sob o sol e o vento do Atlântico, pareciam mais vívidas. Tocou delicadamente uma pétala e lembrou-se da juventude, dos sonhos de um amor intenso e colorido como aquela flor. Agora, seu casamento parecia em tons desbotados, assim como o armário que ela guardava. Uma turista ao lado sorriu e comentou: "A senhora tem um olhar tão livre. Achei que estivesse viajando sozinha." Isabela levou um sobressalto e sorriu de leve. "Não, vim com meu marido. Ele está ocupado. Então eu passeio." A mulher assentiu com um sorriso caloroso. "Então a senhora teve sorte. Quem está em casal parece sempre mais bonito do que quem viaja sozinho." O elogio soou como uma lâmina para Isabela. Se o casamento existia apenas no papel, e o amor era apenas uma sombra desbotada, que significado teria estar em casal? Seguiu adiante, e a frase ecoou em sua cabeça, misturada às lembranças antigas. No dia do casamento, Afonso segurou sua mão com força, olhou nos seus olhos e jurou fazê-la feliz. Naqueles momentos ela acreditou plenamente. Hoje, as promessas antigas pareciam fumaça, dispersando-se no ar. Ao voltar ao suíte à tarde, encontrou Afonso diante do laptop, a luz azul tingindo seu rosto tenso. Ele não notou sua entrada e nem perguntou para onde ela fora. "Visitei o jardim", disse ela. "Dizem que a Madeira é um jardim sobre o mar. As flores aqui são diferentes de Lisboa. Conheci uma mulher muito simpática." Respondeu Afonso, sem levantar os olhos. Curto, sem entonação, sem sentimento. Isabela sentiu como se falasse para uma parede.
O vazio cresceu no peito. Ela abriu a janela e deixou o vento do mar invadir o quarto, tentando dissipar o nó no peito. Do lado de fora, o sol ia se pondo, tingindo o céu de um alaranjado intenso beleza majestosa que ela não podia partilhar com o marido. Naquele instante compreendeu que as rachaduras no casamento não eram mais fissuras pequenas. Estavam se abrindo, cada vez mais profundas, como falésias desgastadas pelas ondas. Perguntou-se se um dia aquilo não se partiria de vez, sem conserto. À noite, deitada na cama grande com lençóis brancos, o silêncio a deixava mais fria. Afonso ainda permanecia na sala, olhos no laptop, luz azul e o som das teclas. Ela virou-se incessantemente, incapaz de adormecer. A falta em seu interior mantinha-a dolorosamente desperta. Mais tarde ouviu a porta. Afonso entrou, tirou os óculos e largou o telefone sobre a mesa. Não a olhou. Passou pelo quarto, tomou banho e deitou-se virando as costas, puxando o cobertor até o queixo. O cheiro do perfume caro pairava no ar luxuoso, impessoal, e lembrava a distância entre eles. Ele a chamou, bechinhou. Afonso. Ele resmungou exausto. Você já pensou que somos como estranhos que moram sob o mesmo teto? Houve uma pausa, e ele respondeu, com voz rouca, Isabela, não fale bobagens agora, estou esgotado. O coração dela apertou. As palavras que queria dizer sumiram. Virou-se para a janela, onde a lua desenhava faixas de luz no chão através da cortina. A noite era bela, mas entre eles havia apenas silêncio e distância. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, Isabela decidiu não começar o dia com o peso do desalento. Calçou um hobby e andou descalça sobre o chão frio de madeira até a varanda. O vento da manhã entrou, carregando o sal do mar e um frescor cortante. Lá ao longe, pequenas embarcações balançavam nas ondas. Pescadores iniciavam o dia trocando vozes alegres. Dentro do quarto, Afonso já estava sobre a escrivaninha, olhos nos documentos. Pediu um expresso pelo serviço e, entre goles, anotava. Mesmo no paraíso, ele trazia o escritório consigo. Isabela tentou novamente. Sentou-se ao lado e falou com delicadeza. Afonso, sei que seu trabalho é importante, mas e nós? Sinto que não faço mais parte da sua vida. Ele parou a caneta, olhou-a por um segundo e voltou a abaixar a cabeça. Isabela, você precisa entender. Tudo o que faço é para termos uma boa vida. Esses contratos, não podemos negligenciá-los. E se uma vida boa for só números, casas grandes e carros, e eu for apenas uma sombra, isso ainda faz sentido? A voz dela tremeu, mas o olhar era firme. Afonso franziu o senho. Você está exagerando. Nunca te abandonei. Você tem tudo. Casa, prestígio, segurança. Muitos sonham isso. Eu não quero tudo isso, sussurrou ela. Eu quero você. As palavras se dissiparam no ar, sem resposta. Ele suspirou, querendo pôr fim à conversa, vestiu-se e disse, preciso ver um parceiro. Voltou à tarde. A porta se fechou, deixando Isabela sozinha no espaço amplo. As lágrimas brotaram nos cantos dos olhos. Ela as enxugou com aversão à própria fraqueza. Odiava esperar por um homem que nunca estava verdadeiramente presente. À tarde, caminhou pela praia. A luz do crepúsculo espalhava-se sobre a água como um pano dourado. A areia morna amaciava os passos. O som do mar sussurrava na orla. Observou casais de mãos dadas, famílias em toalhas de piquenique. Uma tristeza mansa subiu-lhe ao peito, doce e aguda. Um homem idoso tocava violão numa barraca. Um fado melancólico ecoou, cantando saudade e espera sentimentos que pareciam traduzir o seu próprio coração. Isabela sentou-se e escutou, perguntando-se se Afonso já a sentira falta alguma vez, se já esperou por ela, se já desejou estar ao seu lado como ela o fizera por anos. Quando a noite caiu, voltou ao suíte. Afonso estava lá, porém, em vez de perguntar sobre o dia dela, murmurou. Deu tudo certo. Amanhã tem mais uma reunião. Ela olhou para ele e o olhar endureceu. Ao som perpétuo das ondas entendeu. A fissura no casamento não era mais pequena. Tornara-se um abismo, mais profundo a cada dia. Se nada mudasse, um dia o matrimônio cairia nesse precipício, irrecuperável. Dentro de Isabela soprou um vento novo.
Não apenas dor, mas determinação. Sabia que não podia continuar vivendo como uma sombra. Na manhã seguinte, quando o sol apenas atravessava os vidros, Isabela já estava sozinha à mesa do café no suíte. A xícara de expresso diante dela esfriava, enquanto seus olhos se perdiam no azul profundo do oceano. A solidão ainda pesava em seu peito, mesmo diante da paisagem deslumbrante. Perguntava-se se, para Afonso, a Madeira não passava de uma escala de negócios, e nunca um lugar para reencontrarem um ao outro. O som da porta abriu-se, e Afonso entrou com uma pasta de documentos. Tirou os óculos, pousou o volume de papéis sobre a mesa e serviu-se de mais café. O cansaço marcava seu rosto sério, mas a voz soava firme como sempre. Esta tarde me reunirei com um grupo de investidores. Eles exigem assinatura presencial. Vai demorar algumas horas, talvez até a noite. Isabela permaneceu em silêncio, as mãos apertadas sob a mesa. Uma parte dela já estava acostumada a esses cronogramas, mas ainda assim sentiu o aperto da decepção. Antes que a mágoa tomasse corpo, Afonso acrescentou: de súbito, quero que você vá comigo. Ela ergueu os olhos, surpresa. Por um instante, achou ter ouvido errado. Buscou algum calor no olhar dele, mas ele apenas lançou-lhe um olhar breve antes de beber o café. Ir comigo. Sua voz tremeu, como se temesse quebrar um frágil encanto. Sim, é bom que esteja presente. Os parceiros reparam na imagem. Além disso, fez uma pausa, baixando o tom. Você parece precisar de mudança de ares. O mar pode te fazer bem. As palavras não vinham cheias de afeto, mas para Isabela soaram como uma centelha na escuridão. Havia muito tempo Afonso não a incluía em seus planos, ainda que fosse por conveniência. Sentiu dentro de si um fio de calor, frágil, mas verdadeiro. Durante toda a tarde, Isabela vagueou pelo resort, coração dividido entre esperança e medo de ilusão. Talvez fosse só cálculo, apenas aparência para Afonso, mas no fundo, ela desejava acreditar que fosse um começo, ainda que pequeno. Ao voltar ao suíte, abriu o armário e começou a arrumar a mala. Os vestidos alinhados, em tons de bege, cinza, branco e azul claro, refletiam apenas a imagem da esposa de empresário, sem revelar nada de sua essência. Segurou um vestido de lã em tom pastel, depois o largou, os olhos marejados. Por quantos anos vivera assim, escondendo-se atrás de cores seguras, sufocando o brilho que um dia tivera? Lembrou-se da Isabela de 19 anos, de pé na praia de Cascais, cabelos castanhos soltos ao vento, um vestido florido vermelho vivo, rindo alto entre amigos. Naquele tempo acreditava que o amor seria uma canção ardente e interminável, como o sol do verão. Mas, com o passar dos anos, essa música mergulhara em silêncio. Levou a mão ao peito, sentindo o coração pulsar. Quando foi que me enterrei assim? Enquanto dobrava as roupas, as mãos tremiam. Entre aquelas cores apagadas, ansiava por um tom novo, por reencontrar a jovem sonhadora aqui fora. Na porta, Afonso surgiu de repente, a silhueta preenchendo o batente. Observou a mala e perguntou com voz calma: está tudo pronto? Quase respondeu ela suavemente. O silêncio que seguiu pesou. Ele assentiu e foi embora, sem perceber que naquela resposta curta havia um turbilhão contido. Não falava apenas da bagagem, mas de si mesma, uma mulher presa entre esperança e desespero. Naquela noite, quando Afonso já dormia, Isabela saiu à varanda. O vento do mar trouxe sal aos seus lábios. A lua cheia iluminava o oceano vasto. Abraçou os ombros, pensamentos confusos. Para onde os levaria essa viagem? Seria a chance de salvar o casamento ou apenas mais um palco para representar o papel de esposa decorativa? Fechou os olhos, deixando que o som das ondas batesse como batida de coração suave e intenso. No íntimo, prometeu: se esta fosse a última oportunidade, iria agarrar lá. Não só para o casamento, mas para reencontrar a si mesma. Na manhã da partida, Lisboa estava rara e azul, como se a cidade inteira abençoasse a viagem. Isabela arrastou a mala pelo corredor de mármore da Quinta dos Almeida, cada rodar ecoando os anos em que vivera como sombra naquela casa. O motorista aguardava. Afonso, impecável em terno cinza, falava ao telefone. Quando viu a esposa, apenas acenou com a cabeça e abriu-lhe a porta do carro. Um gesto educado,
mas vazio do calor que o coração dela ansiava. Pelas ruas antigas da cidade, Isabela via os balcões floridos, o pregão de vendedores de pastéis de nata, o som de guitarra vindo da Praça Rócio. Lisboa parecia uma sinfonia viva, mas dentro dela reinava silêncio. Olhou de soslaio para o marido. Ele seguia absorto em chamadas, semblante duro, sobrancelhas franzidas. Suspirou. Seria essa viagem realmente deles, ou apenas outro disfarce de negócio? No aeroporto Humberto Delgado, famílias riam juntas. Casais de mãos dadas se apressavam. Isabela caminhava atrás de Afonso, puxando a mala. Era a imagem perfeita do casamento deles. Ele sempre à frente, ela sempre atrás. No avião, escolheu o assento da janela. Observou Lisboa diminuir, até restarem apenas céu e mar. O sol brilhava intenso, obrigando-a a semicerrar os olhos. Dentro dela, uma esperança tênue renasceu. Pela primeira vez em anos, passariam dias inteiros lado a lado, longe de reuniões e contratos. Talvez isso fosse suficiente para reacender algo. Ela sorriu sozinha, pousando a mão sobre o peito, onde o coração batia apressado. Quando o avião pousou na Madeira ao entardecer, uma brisa quente com cheiro de sal a envolveu. Os cabelos se ergueram, e diante dela o céu tingido de lilás, o mar dourado pelo pôr do sol, montanhas verdes erguendo-se majestosas. O coração dela disparou, como se respirasse pela primeira vez em muito tempo. Afonso, à frente, continuava ao telefone, voz firme em inglês com os parceiros. A pressa dele contrastava com o deslumbramento que iluminava os olhos dela. No caminho até o resort, o carro passou por ruas coloridas, casas pintadas de amarelo, vermelho, laranja, verde, como peças de um mosaico. Crianças corriam com sorvetes derretendo ao sol. Homens brindavam com vinho da Madeira em bares pequenos. Isabela encostou a testa no vidro, absorvendo cada detalhe como um sonho. O peso dos últimos dias parecia dissolver-se, substituído por uma vitalidade esquecida. Ao chegar, ficou sem fôlego. Bungalows brancos entre jardins tropicais, piscina azul unindo-se ao mar, areia clara estendendo-se até o horizonte. As luzes douradas acendiam-se, refletindo nas ondas, criando uma cena mágica. Do suíte no alto, a varanda abria-se para o mar. Isabela correu até lá, braços abertos ao vento, cabelos ao ar, inspirando profundamente, como se finalmente se libertasse das correntes invisíveis. "Afonso, você viu? O mar é maravilhoso", exclamou radiante. Mas ele já estava à mesa, com o laptop. Apenas assentiu e disse: "Preciso resolver algumas coisas antes da reunião de amanhã." A alegria dela parou no ar. Mas em vez de deixar as lágrimas caírem como antes, respirou fundo e sorriu para si mesma. Não queria mais ser prisioneira da decepção. Se Afonso não enxergava a beleza, ela mesma o faria. Dentro de si prometeu: "Esta será a minha viagem, com ou sem ele ao meu lado." Na primeira manhã no resort, Isabela acordou com o som suave das ondas contra a janela. A luz dourada do amanhecer atravessava as cortinas brancas, tingindo o quarto com um calor delicado. Estendeu o braço, tocou o vazio ao lado. A cama ainda fria, o travesseiro intacto. Afonso já havia saído cedo. Não se surpreendeu. Estava acostumada à ausência dele. Mas, naquela manhã, algo era diferente. Em vez da frustração que antes a dominava, sentiu um chamado silencioso sair, respirar o novo ar, deixar-se livre. Vestindo um leve vestido de seda, abriu a porta da varanda. O oceano se espalhava diante dela, azul sem fim. Ondas quebravam em ritmo constante, espuma branca se erguendo como milhares de pétalas. No céu, gaivotas abertas ao vento. Isabela fechou os olhos, encheu os pulmões com o sal do mar. O coração acelerou, como se reencontrasse um compasso esquecido. Depois do café, decidiu passear pelo resort. Caminhou pela trilha de pedra que serpenteava pelo jardim tropical. Buganvílias vermelhas, orquídeas roxas, palmeiras altas erguendo-se ao sol. Tudo parecia uma melodia vibrante, convidando-a a entrar. Risos vinham da piscina, crianças espirrando água, pais rindo junto. Na areia, casais de mãos dadas deixavam pegadas paralelas até a beira das ondas. O ar pulsava de vida a algo que ela não tocava há muito tempo.
Isabela desceu à praia. Os pés nus encontraram a areia quente, macia, acolhedora, tão diferente dos saltos das festas sociais. Rio baixo, um riso raro, quando a água fria beijou seus tornozelos. Mais ao longe, Afonso estava sentado no bar do resort, telefone colado ao ouvido, xícara de café esquecida. Não percebeu a esposa entregue ao mar. E desta vez, Isabela também não esperava que percebesse. Ela caminhou pela orla, vestido balançando ao vento. Um grupo de turistas jogava vôlei de praia e acenou, convidando-a. Ela sorriu, balançou a cabeça em recusa, mas seus olhos brilharam. Havia muito não se sentia parte de algum lugar, ainda que por instantes. Uma mulher estrangeira, loira, pele dourada de sol, aproximou-se. Seu vestido é lindo. Você também está hospedada aqui? Perguntou com simpatia. Sim, respondeu Isabela, surpresa com a abertura. A mulher sorriu. Para ser sincera, à primeira vista pensei que estivesse viajando sozinha. Há algo tão livre no seu olhar. Isabela parou, confusa. Depois soltou uma risada baixa. Há quanto tempo ninguém a via assim? Não como a esposa de Afonso, mas como uma mulher inteira. A frase despertou dentro dela a jovem que fora, confiante, sonhadora, dona de si. Ao cair da tarde, voltou ao suíte. Afonso permanecia diante do laptop, papéis empilhados, rosto cansado, porém obstinado. Isabela contou sobre a praia, sobre a mulher estrangeira, sobre o raro sorriso que lhe escapara. Ele respondeu apenas, que bom. Outra indiferença, outro balde de água fria. Mas, desta vez, Isabela não chorou. Abriu o armário, encarou os vestidos apagados e algo brilhou em seus olhos. Decisão. Estava na hora de escolher uma cor nova. No fim da tarde, fez o que não ousava há anos. Saiu sozinha, sem plano, sem pedir permissão. Chamou um táxi pequeno na porta do resort e pediu ao motorista um senhor de barba branca e olhar bondoso que a levasse até a aldeia próxima. Pela janela, Madeira se revelava viva. Casinhas caiadas de branco, telhados vermelhos, janelas azuis abertas ao vento, buganvílias caindo em cascata pelas paredes. Crianças corriam pelas ruas, gargalhando. Cafés cheios, guitarras soando, o cheiro de café torrado e vinho da madeira no ar. Cada cena era um tônico, despertando nela correntes adormecidas. O táxi parou diante de uma pequena loja. Vestidos, echarpes e biquínis coloridos enchiam a vitrine. Isabela hesitou, depois entrou. O interior explodia em cores: verde esmeralda, vermelho coral, amarelo sol, estampas tropicais. O coração disparou. Há quanto tempo vestia apenas tons neutros, escondida atrás da imagem de senhora respeitável. Uma jovem vendedora, pele morena e cabelos cacheados, aproximou-se sorridente. Está procurando algo especial? Isabela respirou fundo e respondeu, quase sussurrando, quero ver alguns biquínis. Os olhos da vendedora brilharam. Perfeito. Acho que tenho alguns que vão combinar muito com você. Selecionou 3 peças. No provador, Isabela hesitou. O primeiro, rosa claro, doce demais. O segundo, preto, elegante porém frio. O terceiro, verde esmeralda, a cor do mar da Madeira. Isabela parou, virou-se diante do espelho. O verde realçava seus olhos castanhos, aquecia a pele, devolvia-lhe vida. Não via mais a senhora Almeida, apagada, mas uma mulher vibrante, cheia de desejo de viver e ser vista. Os dedos tocaram o tecido leve. Um sorriso nasceu no canto dos lábios, não de vaidade, mas de reencontro. O coração batia acelerado por algo tão simples e tão essencial. Comprou o biquíni e saiu com a sacola branca na mão. O vento do mar bagunçava-lhe os cabelos, e ela sentiu-se como se tivesse deixado para trás uma antiga pele. De volta ao resort, esperou Afonso se perder numa reunião online. Vestiu o biquíni, cobriu-se com uma saída leve e desceu à praia. O coração martelava quando chegou à beira-mar. Respirou fundo, tirou o hobby. A luz dourada banhava sua pele, o vento a envolvia. Olhares se voltaram. Alguns de admiração, outros de surpresa, até de inveja. Homens sorriram discretamente, mulheres assentiram em aprovação. O calor lhe subiu ao rosto, mas em vez de se encolher,
ergueu a cabeça e avançou até as ondas. A água fria acariciou seus pés. Isabela abriu os braços, deixando o mar abraçá-la. Uma sensação inédita. Liberdade. Do alto da varanda, Afonso terminava uma ligação. Ao acaso, olhou para baixo e viu sua esposa. Por um instante pensou ser outra mulher. Pele dourada, cabelos ao vento, biquíni verde, passos firmes. Radiante, magnética, viva. Não era a figura pálida que negligenciara por anos, mas o que mais lhe cortou o peito não foi apenas a beleza dela, e sim os olhares dos outros homens. Desejo, admiração, sentimentos que deveriam ser dele. Dentro de Afonso, uma chama irrompeu, quente, feroz, estranha ciúme. Pousou a xícara de café com força, levantou-se de súbito. Pela primeira vez, percebeu com clareza. Sua esposa já não era sombra nenhuma. E, se continuasse ausente, ela poderia escapar de suas mãos a qualquer momento. Isabela, entregue às ondas, nada sabia da tempestade recém-desperta no coração do homem que a observava de longe. Naquela tarde na Praia da Madeira, o sol parecia polvilhar ouro sobre cada onda. O vento levantava os cabelos castanhos de Isabela, que cintilavam como fios de cobre ao sol. O biquíni verde esmeralda moldava-lhe o corpo na medida certa, realçando a pele suavemente dourada. Caminhava devagar, pés nus afundando na areia macia, deixando marcas que logo as ondas apagavam. Cada passo era uma declaração silenciosa. Ela já não era apenas a mulher ao lado do marido em festas luxuosas. Olhares convergiam para ela. Jovens assobiavam discretamente. Senhoras sorriam com cumplicidade. O rubor subiu ao rosto de Isabela, mas não desviou os olhos, nem encurvou os ombros. Seguiu firme, sustentada por algo novo, a alegria de ser vista, de ser reconhecida. Havia tanto tempo que não sentia isso como uma flor esquecida na sombra, finalmente exposta ao sol. Sentou-se à beira-mar, deixando a espuma lamber-lhe os pés. Fechou os olhos e deixou-se levar pelo som das ondas, pelo sal no ar, pelo calor na pele. Um sorriso suave se abriu em seus lábios, não porque alguém a admirava, mas porque ela reencontrava a si mesma. A jovem vibrante que um dia ria alto em Cascais estava ali de novo, ainda que só por um instante. No alto da varanda, Afonso observava. Custou a acreditar nos próprios olhos. Aquela não era a esposa discreta, apagada, que sempre ficava atrás dele. O biquíni verde esmeralda a transformava em uma mulher radiante, magnética, impossível de ignorar. Mas o primeiro sentimento que lhe tomou o peito não foi admiração. Foi ciúme, um fogo abrasador que o sufocava. Viu os olhares masculinos desejosos pousarem sobre Isabela. O coração disparou. Uma onda de fúria subiu. Durante anos não a notou, não a procurou, não a valorizou, mas agora, num instante, percebeu. Se continuasse cego, poderia perdê-la. Com um estalo, pousou a xícara de café com força, assustando o garçom, e desceu apressado em direção à praia. Uma única ideia lhe queimava a mente. Isabela é minha. Ela estava contemplando o mar quando sentiu a presença atrás de si. Virou-se e o encontrou. O rosto dele estava tenso, os olhos sombrios, mas em chamas um olhar que ela não via há anos. Isabela disse ele, rouco, a voz grave vencendo o barulho das ondas. Ela piscou, surpresa. Afonso? Pensei que ainda estivesse em reunião. Eu não consegui ficar lá, respondeu, quase num rosnado. O olhar dele percorreu-lhe o corpo, parando nos ombros dourados, descendo pelas pernas. Isabela estremeceu. Não era vergonha, era a intensidade daquele olhar, tão diferente do habitual. Não era o executivo frio. Era um homem tomado de desejo, medo, raiva. O coração dela acelerou. A mão apertou instintivamente o hobby caído na areia. Uma parte queria recuar, desconfiada da súbita mudança. Outra tremia, porque depois de tantos anos invisível, finalmente era vista não como sombra, mas como mulher. Ela soltou um sorriso irônico, desviando o rosto para o mar. O que veio fazer aqui, Afonso? As ondas não estão em nenhum contrato. Ele demorou a responder, lutando contra a tormenta dentro de si. Por fim, murmurou baixo. Não quero que ninguém mais te veja assim. As palavras a atingiram em cheio, doces e amargas ao mesmo tempo. Doces, porque finalmente reconhecia sua presença. Amargas,
porque soavam mais como posse do que amor. Ela se voltou e o encarou. O vento lhe agitava os cabelos, os olhos castanhos brilhavam. Então só agora você lembra que eu existo, Afonso? Ele engasgou na resposta. Mas o fogo no olhar permanecia, queimando a máscara que sempre usara. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Por anos implorara, em silêncio, por um olhar dele. Agora tinha, mas junto com a fúria do ciúme. O coração vacilava entre emoção e resistência. Afonso, disse ela, firme mas trêmula, eu não sou sua propriedade. Não pode se lembrar de mim só quando os outros me olham. O vento levou a voz dela como um trovão suave. Ele parou, atingido. Estava acostumado ao silêncio dela, nunca à confrontação. Deu um passo à frente, tão perto que ela sentiu sua respiração quente. Os olhos escurecidos revelavam algo raro. Fragilidade, não nego, fui ausente. Mas quando te vi, quando percebi os olhares sobre você, entendi que posso te perder. As palavras tremeram no ar. Isabela as ouviu e um nó se formou no peito. Ali, no fundo de si, ainda existia amor, coberto de poeira pelos anos de abandono, mas não deixaria que um impulso de ciúme se confundisse com afeto. E se eu realmente for embora? Perguntou, fria. Afonso empalideceu. Depois de um silêncio duro, murmurou, eu não vou deixar isso acontecer. O orgulho ainda estava lá, mas misturado a um medo cru, o de perder o que sempre acreditou ser garantido. O mundo ao redor continuava, crianças brincavam, turistas passeavam, mas para Isabela tudo parecia suspenso. De pé no biquíni verde esmeralda, sentiu-se pela primeira vez maior do que a sombra do marido. Não apenas vista, mas reconhecida. O peito dela se dividia. Parte queria cair nos braços dele, acreditar que o fogo nos olhos era amor. Parte gritava para não ceder, para não trocar indiferença por posse. Virou-se, caminhou até o mar, deixando que a água fria acalmasse a pele em brasa. Afonso a seguiu com os olhos, punhos fechados, dividido entre alcançar, lá ou ficar. Isabela sentou-se, deixando as ondas molharem-lhe as pernas. Olhou o horizonte tingido de laranja, lembrando do dia do casamento, quando Afonso beijara-lhe a mão e prometera levar, lá pelo mundo. Promessa que se perdera em reuniões e jantares silenciosos. A tristeza atravessou-lhe o peito. Será que um acesso de ciúme bastaria para mudá-lo? Ou amanhã tudo voltaria ao mesmo? Ele se aproximou e sentou-se ao lado. Ficaram em silêncio, marulhos entre eles. A distância era de centímetros, mas para ela era um abismo. Após longos minutos ele falou, voz baixa, sei que errei. Te deixei sozinha tempo demais. Mas hoje, quando te vi, lembrei porque te escolhi. Lembrei da certeza que tive de que seríamos felizes para sempre. Isabela o encarou, olhos marejados e desconfiados. Você lembra? Ou só tem medo de perder? Ele respirou fundo, a mão tremendo. Talvez os dois. Tenho medo de perder você porque ainda te amo. Só fui idiota a ponto de esquecer como mostrar isso. Ela conteve o choro. Pela primeira vez em anos, viu sinceridade nua nos olhos dele, sem a armadura habitual. Não respondeu. Levantou-se, sacudiu a areia e disse baixo, se ainda me ama, prove. Não com ciúme, mas com atitudes. E caminhou de volta ao resort, deixando-o paralisado no pôr do sol. Pela primeira vez, Afonso sentiu medo real. Se não mudasse, ela iria embora. Naquela noite, com os hóspedes recolhidos, ele ficou sozinho na varanda, um copo de vinho na mão. O vento forte não dissipava a tempestade dentro dele. A imagem de Isabela no biquíni verde esmeralda retornava, vibrante e intocável. Fechou os olhos e murmurou, já a perdi por tempo demais. No quarto, Isabela permanecia desperta, encarando a escuridão. Ouvia as ondas, o vento e o próprio coração acelerado, incerto. Não sabia o que o amanhã traria de Afonso, mas sabia de uma coisa. Não era mais a mulher silenciosa e invisível de antes. O biquíni verde esmeralda não havia mudado apenas o olhar de Afonso sobre ela. Mudara, sobretudo, o olhar dela sobre si mesma. Naquela noite, o resort cintilava em festa. Lanternas douradas balançavam entre as palmeiras ao vento do mar. No palco ao ar livre, uma banda local misturava samba e fado doce, melancólico, apaixonado,
O ar vibrava de alegria e, ao mesmo tempo, de romance, como só a madeira sabia oferecer. Isabela vestira um leve vestido vermelho, justo na medida, que realçava-lhe o corpo. Pela primeira vez em anos, deixou os cabelos soltos, sem ondas calculadas, apenas livres ao vento. Os lábios tingidos de vermelho escuro, os olhos brilhando sob cílios longos. Quando desceu ao jardim, os olhares a seguiram e dessa vez ela não desviou. Sorriu, doce e orgulhosa. Afonso, parado no balcão com um copo de uísque, a viu. Ficou imóvel. Não era mais a esposa silenciosa à mesa do jantar frio. Era a chama viva no meio da noite da madeira. O coração dele bateu pesado desejo misturado à insegurança. A festa avançava ao som de risos e copos de vinho madeira erguidos. Espetadas assavam no fogo. Pão-bolo do caco espalhava aroma de alho e manteiga. Era um banquete de sabores e sentidos. Isabela conversava animada com alguns hóspedes quando um homem estrangeiro se aproximou. Alto, magro, cabelos grisalhos, sorriso elegante, inclinou-se levemente. "Bonsoir, madame. Permita-me convidá-la para uma dança", disse em francês, voz grave e suave. Isabela se surpreendeu. Os dedos apertaram o cálice de vinho. Quanto tempo fazia desde que alguém a convidara para dançar? O coração acelerou entre o susto e o encanto. Antes que respondesse, Afonso surgiu. Pousou o copo com força, o líquido balançando. Disse firme, frio: "Ela não vai dançar." O ambiente congelou por um segundo. O francês ergueu a sobrancelha, depois sorriu com gentileza. "Perdão, não quis ofender. Só seria uma dança alegre." Afonso passou o braço na cintura de Isabela, trazendo-a para junto de si. Gesto de proteção ou de posse. "Obrigado, mas minha esposa não precisa." O corpo dela estremeceu. O calor da mão dele lhe desarrumava o coração, mas junto subia a indignação. Anos de indiferença e agora bastava outro homem se aproximar para que ele virasse guardião feroz? Ela ergueu o rosto, murmurando entre os dentes: "E você acha que pode decidir por mim?" Ele baixou o olhar ardente, a voz grave: "Não suporto a ideia de outro te tocar." O resto da noite pesou. Afonso não a deixou sozinha um segundo. Isabela sufocava. Percebia mudança nele, mas era mistura de desejo e medo, de amor e domínio. Quando a música abrandou em melodia lenta, violino e guitarra entrelaçados, Afonso estendeu-lhe a mão. "Isabela, danse comigo." Ela parou. Todos os olhares em volta recaíam sobre eles. O coração dela disparava, mas a razão gritava. Por anos sonhara com esse convite, mas não assim, não como demonstração de poder. "Não, Afonso, eu não sou troféu para exibir." As palavras cortaram como lâmina. A mão dele caiu, os olhos traíram dor. Nunca antes ela o negara assim. Isabela se afastou, deixou a música atrás, caminhou até a praia iluminada pela lua. O vento frio a envolveu, mas dentro dela o frio era maior. Os saltos batiam firmes no caminho de pedra. O mar exalava sal. As lanternas projetavam sombras longas na areia. Não voltou atrás. O peito era um turbilhão, mágoa, raiva, mas também o tremor deixado no olhar dele. À beira da água, tirou os sapatos. Pés nos mergulharam na areia gelada. As ondas acariciaram-lhe os tornozelos. Olhou a lua alta. O reflexo prateado no oceano parecia um caminho mágico. Sentiu-se pequena, mas livre. Passos soaram atrás. Não precisou virar-se. Só Afonso caminhava com aquele peso determinado. Isabela disse, a voz grave misturada às ondas. Ela o encarou. Dura, veio me proibir de novo? Garantir que ninguém mais me convide? Afonso parou a alguns metros. O vento bagunçava-lhe os cabelos, e o rosto pela primeira vez não tinha a máscara habitual. Os olhos estavam suaves, quase suplicantes. Não vim proibir, vim pedir perdão. Sei que você não é objeto, nem um nome numa lista. Mas quando vi outro perto de você, senti meu coração rasgar. Ela ficou imóvel. A voz dele não soava fria, mas vulnerável. E, no entanto, não podia se render tão rápido. E nos anos todos, Afonso, sua voz embargou. Quando eu jantava sozinha na mesa enorme, quando esperava você voltar madrugada adentro, por que seu coração não rasgava então? Ele baixou a cabeça. O vento soprava forte, mas ele permaneceu firme. Depois avançou,
cada passo pesado como se arrastasse culpas antigas. Porque fui tolo. Achei que dar conforto bastava. Acreditei que riqueza era felicidade. Não percebi que minha ausência destruía o que tínhamos. As lágrimas brilharam nos olhos de Isabela, refletindo a lua. Virou-se, tentando esconder, mas ele já estava perto. Tocou-lhe a mão com cuidado. Me deu uma chance. Não peço perdão imediato. Só me deixe recomeçar, aprender a ser o marido que você merece. O coração dela se descompassou. Diferente das promessas vazias de antes, as palavras dele eram imperfeitas, mas sinceras. Isabela ergueu o olhar. Nos olhos escuros dele havia, pela primeira vez, não só orgulho, mas medo real e amor escondido. O silêncio durou. Então, como se o universo conspirasse, a música da festa chegou até eles lenta, delicada, apenas guitarra e violino. A lua iluminava a areia. As ondas marcavam o compasso. Afonso estendeu-lhe a mão, quase em sussurro. Me conceda esta dança. Não para provar nada ao mundo, só para provar a você. Ela olhou a mão estendida. O peito vacilou. Depois de alguns segundos, pousou a sua. Ele a puxou, o braço envolvendo-lhe a cintura. Dançaram devagar sobre a areia úmida, sem técnica, guiados apenas pela música distante e pelo marulhar das ondas. Cada passo era um pedido de desculpa, cada toque uma promessa muda. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Não era perdão ainda, mas era entrega ao instante. Pela primeira vez em tantos anos, sentiu que os corações deles realmente se encontravam. Sob a lua da Madeira, embalados pelo oceano, descobriram um começo novo frágil, mas brilhante como a primeira dança de dois amantes. Na manhã seguinte, a praia da Madeira permanecia serena, como se não tivesse testemunhado as emoções da noite anterior. Ondas espumadas se sucediam, molhando a areia escura. O céu era de um azul limpo, com nuvens brancas vagando sem pressa. Isabela caminhava descalça pela areia, o vestido branco leve balançando ao vento. Ainda sentia o eco da dança sob a lua. Nos braços de Afonso, percebera um homem diferente, não o executivo frio, mas alguém que desesperadamente queria segurar o amor. Mas, com o sol já alto, o coração dela se agitava. Teria sido só uma fraqueza passageira ou o começo de uma mudança real? Sentou-se numa rocha junto à beira, olhando o horizonte. O mar era vasto, como o casamento deles imenso, mas cheio de abismos ocultos. Parte dela queria acreditar, parte temia. Depois de tantas quebras de confiança, haveria reparo? Logo ouviu passos conhecidos atrás. Afonso, de camisa branca, mangas dobradas, sapatos na mão. Nada da rigidez habitual surgia próximo, quase vulnerável. Ele parou diante dela, hesitante. Posso sentar? Ela assentiu levemente. Ele se acomodou ao lado, a respiração misturando-se à brisa salgada. Silêncio. Apenas o mar preenchendo o espaço. Até que ele começou. Isabela, pensei muito ontem à noite, sobre nós, sobre os anos em que te deixei sozinha. Ela permaneceu olhando o horizonte. Eu errei, continuou, voz grave e lenta. Acreditei que amar era prover, dar status, garantir uma casa segura. Mas amor é presença, é ouvir, é dividir até os instantes pequenos. E eu falhei. A voz embargou. Isabela o olhou e nos olhos dele viu dor real, não uma máscara. Pela primeira vez, não era o homem invencível, mas alguém frágil, arrependido, pedindo perdão. Tenho medo, Isabela confessou, fechando os punhos. Medo de ter acordado tarde demais. Ontem, vendo você naquele biquíni, vendo outros te desejarem, entendi o terror de perder você. O coração dela vacilou. Recordou o olhar dele na noite anterior, ciúme, misturado a desespero. E agora, a confissão que sempre esperara. Mas não se rendeu logo. Inspirou fundo. Você diz isso hoje, mas e amanhã? De volta a Lisboa, ao turbilhão dos negócios, vai se lembrar? Ou tudo se desmanchará como espuma? Afonso a encarou, firme. Não me atrevo a prometer em palavras, Isabela. Promessas já quebrei demais. Só posso provar com atos. Se me der chance. Uma onda estourou contra as pedras, respingando branco como fogos minúsculos. Isabela acompanhou o movimento, o coração balançando. Dentro dela,
A muralha erguida em anos começava a rachar, deixando escapar um sopro de esperança. Ela desviou o rosto, escondendo um sorriso breve. Ficaram em silêncio, até que ela falou, voz trêmula mas clara: "Você sabe o que eu queria. Por todos esses anos, só uma pergunta: como você está hoje?" E nunca veio. Esperei tanto que meu coração quase secou. Agora só porque tem medo de me perder, você lembra? Ele baixou a cabeça, os ombros largos estremecendo. Sei, e é isso que me envergonha. Eu mereço que me abandone, mas não suporto imaginar acordar sem você ao meu lado. Te amo, Isabela, de forma torta, errada, mas verdadeira. Ela respirou fundo, olhos fixos nele. Então se ama, reaprenda do zero. Aprenda a estar, a ouvir. Não transforme amor apenas em medo da perda. Essas palavras tiraram a última armadura dele. Afonso assentiu. Rouco, vou aprender. Por mais tempo que leve. O silêncio que seguiu foi suave. Estavam lado a lado, sem se tocar, mas mais próximos que antes. O sol se refletia no mar em 1000 faíscas, como se iluminasse as rachaduras dos dois corações. Depois caminharam juntos pela praia. Afonso mantinha o passo devagar, acompanhando Isabela, um gesto simples, mas novo. Antes, sempre apressado, deixava-a para trás. Agora parava quando ela parava, escutava quando ela apontava algo singelo. Uma ave marinha, uma concha cor-de-rosa na areia. Numa curva deserta, Afonso abaixou-se, pegou uma pequena concha delicada e a entregou a ela, falando baixo. Não sei o que oferecer para compensar, mas guarde isto, como lembrança do dia em que prometi mudar. Isabela olhou a concha na mão e os olhos marejaram. Recebera pérolas, bolsas de grife, viagens luxuosas, mas nada lhe tocara como aquele gesto. Porque não era ostentação, era presença. Obrigada, murmurou, e o sorriso que nasceu era suave, quebrando algo duro por dentro. De volta ao resort, Isabela ficou na varanda, olhando o mar infinito. Acariciou a concha entre os dedos. Dentro dela, um sopro de esperança se insinuava, ainda tímido. Atrás, Afonso a observava em silêncio. Sabia que não bastaria uma noite, mas também sabia, enquanto houvesse uma fresta no coração dela, teria paciência para reconstruir. E nos olhos de ambos, brilhou pela primeira vez em muitos anos uma mesma luz frágil, mas verdadeira, iluminando o futuro. A noite caiu sobre a madeira com um tom diferente do dia. O mar já não rugia, batia lento, suave, como o compasso de um coração cansado. O céu, cravejado de estrelas, deixava a lua espalhar prata sobre as casas, as palmeiras curvadas e os caminhos de pedra do resort, iluminados por fileiras de velas em copos de vidro que dançavam contra os muros cobertos de buganvílias. Isabela estava na varanda, enrolada num chale cor de creme. Diante dela, uma taça de vinho madeira refletia rubro sob a luz, mas mal era tocada. A mente dela fervia, perdida entre esperança, cautela e o cansaço de tantos anos de solidão. Dentro do quarto, Afonso andava inquieto. O homem acostumado a decidir, a comandar, a nunca vacilar, parecia despido de toda aquela confiança. Sabia que bastava uma palavra errada, um gesto em falso, e a porta recém-aberta no coração dela se fecharia. Por fim, respirou fundo e saiu para a varanda. A lua realçava-lhe as olheiras, mas também iluminava um olhar mais verdadeiro do que nunca. Isabela. Ela ergueu os olhos, profundos como o mar à noite. O que você quer dizer? Afonso se sentou em frente. O mundo inteiro parecia encolher até caber só nos dois. Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa, como se reunisse coragem. Há algo que nunca admiti, não por ignorância, mas por orgulho. Ela ficou em silêncio, firme por fora, mas com o coração disparado. Eu sempre tive medo de te amar, confessou ele, voz rouca, porque amar é se deixar vulnerável. É permitir que você veja minhas rachaduras, minhas inseguranças. E eu preferi me esconder no trabalho, nas reuniões, nos números. Eles eram seguros. Eles não me julgavam, não me abandonariam. Você podia. Por isso fugi. Isabela tremeu. Nunca imaginara ouvir tais palavras daquele homem invulnerável diante do mundo. Sei que pensou que eu te tratava como objeto de exibição, continuou, a voz embargada.
Mas a verdade é que eu te amava tanto que fingi frieza. Achei que se mantivesse distância, você não teria como me ferir. Mas foi justamente essa distância que te destruiu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabela. Tentou virar o rosto, mas Afonso já se ajoelhava diante dela, à luz da lua, sem esconder mais nada. Me perdoa, Isabela, por te fazer viver como sombra dentro do nosso casamento, por te fazer acreditar que não era digna de amor. A verdade é que sempre te amei. Eu só fui covarde. Ela apertou o xale contra o peito. Quantas vezes sonhara em ouvir isso? E agora, as palavras doíam e aliviavam ao mesmo tempo. E você acha que um pedido de desculpa basta, Afonso? Sussurrou, a voz falhando. Acha que o amor renasce depois de tantos anos de silêncio? Ela negou, firme. Não. Não peço perdão imediato. Quero começar do zero. Se você deixar, dedicarei o resto da vida a provar que nunca mais será invisível. O universo pareceu suspender-se. O mar distante, o coração batendo forte. Ela olhou aquele homem ajoelhado, algo impensável no Afonso de antes, e percebeu, talvez a mudança fosse real. Acariciou-lhe o rosto marcado pelo tempo. Não preciso de promessas belas, só preciso que você esteja presente, que quando eu olhar ao lado, você esteja ali. Ele segurou a mão dela contra o peito. O coração batia rápido, cru. Então, a partir de hoje, estou aqui, inteiro. E o mundo pareceu clarear. Pela primeira vez em anos, Isabela não se sentia perdida, e Afonso não se sentia sozinho. Ficaram de mãos dadas, o silêncio não mais pesado, mas protetor. Ela sentiu o coração dele pulsar sob seus dedos, não mais blindado, mas humano, vulnerável. Tem certeza, Afonso? Perguntou, voz levada pelo vento, que isso não é só fogo de momento, que amanhã não me trocará por contratos e reuniões. Ele ergueu os olhos à lua, sereno e intenso. Se eu fizer isso, mereço te perder para sempre. Não quero mais viver com a tua sombra. Quero você, não por ciúme, não por medo, mas porque eu realmente preciso de você. A palavra preciso quebrou seu orgulho de anos. Nunca admitira precisar de ninguém, mas agora diante dela deixou cair todas as máscaras. As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela, mas não as conteve. Chorou, ombros frágeis tremendo, e pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de libertação. Afonso a ergueu suavemente. Levou-a ao centro da varanda iluminada pela lua. Me dá esta segunda dança. Não diante de ninguém, só para nós dois, murmurou. Ela riu entre lágrimas, um som há muito esquecido. Afonso, você não sabe dançar, então vou aprender, com você. E dançaram, passos lentos sobre o chão frio, guiados apenas pelo ritmo do mar. Ela recostou a cabeça em seu ombro, olhos fechados, deixando-se levar. Pela primeira vez, sentiu-o realmente presente. Depois, sentaram-se juntos no banco da varanda. O mar brilhava prateado lá embaixo. Afonso tirou do bolso um pequeno estojo de madeira. Simples, gasto. Lembra deste anel? Ela ofegou. Era a aliança antiga que julgava esquecida. Você anda tã? Sempre tive. Guardava escondido. Nos dias difíceis, olhava para ele, mas depois o guardava de novo, achando que não merecia. Hoje quero devolver-lo ao lugar de origem. Com delicadeza, deslizou a aliança no dedo dela. A lua fez o prata brilhar como chama. Isabela encarou o anel, o peito transbordando. Não era luxo, não era ostentação. Era a prova silenciosa de que o amor nunca morrera, apenas ficara soterrado. Segurou a mão dele, sussurrando, não prometo perdoar tudo, mas te dou uma chance para provar que nosso amor ainda pode viver. Afonso fechou os olhos, respirando aliviado. Beijou-lhe a mão, beijo trêmulo, mas ardente. E naquela noite, nada mais foi dito. Apenas permaneceram juntos, ouvindo o mar e a respiração um do outro. No silêncio, uma semente brotava frágil, mas real. Um recomeço. O amanhecer naquela manhã se espalhou sobre a madeira como um véu dourado. O mar, tingido de rosa suave, refletia a luz delicada, enquanto gaivotas riscavam o céu azul, deixando seus gritos ecoarem entre as ondas. Isabela abriu os olhos ao sentir os primeiros raios atravessarem a cortina e tocarem sua pele. Fazia muito tempo que não despertava com o coração leve.
Ao lado, Afonso ainda dormia profundamente, deitado de lado, o rosto sereno, livre das tensões habituais. Isabela enxergou nele um traço do homem de outrora, aquele que lhe apertava a mão pelas ruas de Lisboa, que sorria ao sonhar com uma casa em comum. Levantou-se devagar, enrolou-se num xale fino e foi até a varanda. O mar da manhã se estendia diante dela, suave, com ondas que vinham beijar a areia como uma canção de boas-vindas. Entre os dedos, girava a aliança de prata que ele lhe devolvera na noite anterior. Gasta, riscada, imperfeita, mas que fazia seu coração arder de calor. Pouco depois, Afonso apareceu atrás dela, o cabelo despenteado, os olhos ainda pesados de sono, mas sem o telefone na mão. Apenas 2 xícaras de café fumegante, deixou uma diante dela e se sentou ao lado, em silêncio, contemplando o horizonte. Sabe, disse baixo, há anos não assisto ao nascer do sol com ninguém. Isabela o olhou, surpresa. Nunca? Nunca. Sempre correndo atrás do tempo, reuniões, contratos, voos sem fim. O sol nascia e se punha sem que eu notasse, mas hoje vejo como tudo isso foi inútil. Ela tomou um gole de café. O amargo suave misturava-se à maresia, trazendo uma paz simples, tão diferente dos cafés solitários em Lisboa, diante de uma mesa comprida e fria. Depois do desjejum, Afonso surpreendeu-a. Hoje, não quero interrupções. Sem telefone, sem contratos. Só você e eu. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. Tem certeza? Os investidores não costumam esperar. Ele sorriu e segurou-lhe a mão. Que esperem. Você já esperou anos demais. Agora é a minha vez. O coração de Isabela vacilou. Não respondeu, apenas assentiu. E assim, passaram o dia como se reescrevessem as páginas de um diário de amor interrompido. Caminharam por ruas de pedras sinuosas, admirando as casinhas brancas de telhado vermelho encostadas na encosta da montanha. Pararam numa tasca à beira-mar para provar bolo do caco com manteiga de alho. Isabela riu ao ver Afonso atrapalhado, sujando os dedos. Pela primeira vez, ele não parecia o empresário austero, mas apenas um homem comum capaz de errar, rir e se permitir ser imperfeito. À tarde, alugaram um pequeno barco. O vento brincava nos cabelos, as ondas embalavam o casco. Isabela abriu os braços ao vento, e aos olhos de Afonso parecia uma deusa do mar livre, luminosa, nada mais escondida na sombra da solidão. Ele pegou-lhe a mão e murmurou, obrigado por não ter partido antes que eu acordasse. Ela o fitou, olhos profundos. Eu quase parti, mas o coração ainda amava. Talvez seja por isso que estou aqui. Riram juntos, cúmplices, e naquele riso havia felicidade genuína. O pôr do sol tingiu a ilha de tons laranja e carmim. O mar cintilava como ouro líquido. Voltaram ao resort, o rosto de Isabela corado pelo vento, os olhos brilhando com uma luz que ele não via há anos. No jardim coberto de buganvílias, sentaram-se sob uma pérgola de uvas. Uma garrafa de vinho foi aberta. As velas tremeluziam sobre a mesa de madeira. Não era luxo, mas calor. Não ostentação, mas intimidade. Afonso serviu o vinho e ficou calado por alguns instantes, o olhar pousado nela com ternura nova. Sei que um dia não apaga anos de descaso, mas quero que veja outro Afonso. Não o empresário ausente, só um homem, aprendendo a amar de novo. Isabela apertou a taça. Havia sinceridade em sua voz, mas o coração dela ainda era cauteloso. E se um dia você esquecer disso, se voltar a se afogar nos contratos e me deixar sozinha outra vez? Ele largou o copo, tomou-lhe a mão, o olhar firme, então terá o direito de ir, e eu não a impedirei. Mas juro, não deixarei isso acontecer. Não quero perder esta segunda chance. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, o homem que sempre controlara tudo entregava-lhe a decisão, e isso suavizou algo dentro dela. Mais tarde, sob a lua cheia erguida sobre o mar, caminharam descalços na areia molhada. Afonso, como um menino, pegava conchas e lhe oferecia. Isabela ria, leve, como há muito não se sentia. Pararam à beira da água. Ela o encarou, sussurrando, não posso prometer esquecer o passado, mas vou tentar acreditar em você mais uma vez. Ele tocou-lhe o rosto,
olhos brilhando à luz da lua. Não preciso que esqueça. Só preciso que acredite que o futuro pode ser diferente. O mar explodiu em espuma branca, como se celebrasse. Isabela fechou os olhos e deixou-se envolver pelo abraço dele. O beijo que trocaram não foi ardente, mas profundo, sereno um sussurro de promessa. O beijo de dois corações quebrados tentando se recompor, frágeis mas cheios de esperança. De volta ao quarto, Isabela ficou um tempo diante da janela, observando o oceano cintilar ao luar. Afonso ficou atrás dela, em silêncio, apenas presente, e foi justamente essa presença tranquila que lhe trouxe paz. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Isabela adormeceu sem sentir-se invisível. Adormeceu como uma mulher vista, tocada, amada. O último dia na Madeira chegou mais rápido do que Isabela desejava. Naquela manhã, o mar estava calmo como um espelho, o céu de um azul tão límpido que deixava ver com nitidez os contornos das montanhas ao longe. Havia no ar uma paz serena, como se a ilha quisesse lhes oferecer uma bênção antes da partida. Isabela acordou cedo e ficou na varanda olhando a praia. Nos últimos dias, o coração dela percorrera todos os caminhos. Da raiva à dúvida, da fragilidade à serenidade. Sabia que a estrada pela frente não seria simples, mas já não se sentia sozinha. Afonso veio por trás e a abraçou. Não era o abraço possessivo de antes, mas um gesto leve, quase temeroso de quebrá-la. Murmurou ao seu ouvido: adiei nossas passagens. Ficaremos mais um dia. Quero dedicar este dia só a você. Ele asseverou, surpresa. E o trabalho? Ele sorriu, o olhar firme. O trabalho pode esperar. Você não. Foi a primeira vez em tantos anos que ela se sentiu prioridade. Passaram a manhã entre jardins cobertos de buganvílias vermelhas e cor-de-rosa, arcos naturais de flores sob os quais Isabela caminhava como se renascesse. Numa tasca, dividiram um bolo de mel. Afonso, atrapalhado ao cortar, encheu a mesa de farelos, fazendo Isabela rir até as lágrimas. Ela jamais imaginara que um dia aquele homem rígido pudesse lhe devolver a alegria simples da infância. À tarde, percorreram de carro estradas junto às falésias, parando num miradouro diante do Mar Bravo. Do porta-malas, Afonso tirou uma cesta de piquenique, vinho, queijo e uvas maduras. Préparez un thème à noix explicou, sorrindo. Quis mostrar que o amor também pode ser assim, simples, sem luxo, só nós dois e o vento do mar. Ela o olhou emocionada. Não era o empresário impecável, mas um homem novo, disposto a aprender a amar. Ao pôr do sol, caminhavam de mãos dadas na praia. Afonso parou, fitou-a nos olhos. Já te perdi uma vez, Isabela. Se me permitir, farei de cada dia a prova de que esse amor nunca morreu. Ela se emocionou. Naqueles olhos já não havia soberba, apenas verdade. O coração dela, por tanto tempo esquecido, enfim se abriu. Não podemos apagar o passado, Afonso, mas podemos escrever o futuro. E na luz dourada do entardecer, beijaram-se. Um beijo doce que encerrava os anos de gelo e abria um capítulo novo, o do amor renascido. Na manhã seguinte, arrumaram as malas para regressar a Lisboa. O carro seguia por estradas curvas entre penhascos, o mar verde azulado ainda espumando contra as rochas, mas Isabela já não via com olhos de solidão. Seu coração estava desperto. No avião, Afonso não abriu pastas nem telefone. Apenas segurou firme a mão dela, cochichando coisas que a faziam rir. Pequenos gestos, mas que mostravam esforço. De volta à quinta dos Almeida, a casa fria parecia transformada. Logo na primeira manhã, Isabela desceu para o café e se surpreendeu. Na mesa, 2 xícaras quentes, pão ainda fumegante, um vaso com rosas vermelhas. Na cozinha, Afonso, com farinha nas mãos, sorria sem jeito. Fiz o café da manhã. Talvez não esteja perfeito, mas é para você. Ela riu, sentindo-se aquecida. O gosto do café, meio amargo e doce, lembrava-lhe o próprio coração. Ainda com cicatrizes, mas em cura. Nos dias seguintes ele continuou a surpreender. Em vez de se perder em relatórios, buscava-a para caminhar no jardim, ouvir o canto dos pássaros, regar as flores, gestos que pareciam banais, mas que Isabela havia esperado por anos. A mudança de Afonso não era fogo passageiro.
era a presença real, nos cafés da manhã, nas tardes de chuva, nos amanheceres partilhados. Mesmo ocupado, fazia questão de reservar tempo para ela não por dever, mas por escolha. Nos encontros sociais, já não a deixava à margem. Sempre a apresentava com orgulho, segurando-lhe a mão firme. Muitos comentavam a transformação do Sr. Almeida. Só Isabela sabia que tudo começara no instante em que ele quase a perdera. Certa tarde chuvosa, no jardim, Isabela encostou-se ao ombro dele e murmurou: "Cheguei a pensar que não havia salvação. Mas hoje vejo que as rachaduras podem ser curadas se os dois quiserem." Ele apertou-lhe a mão. "Não quero só remendar, quero reconstruir, gesto por gesto, para que cada dia você saiba que é amada." Ela sorriu, as lágrimas descendo já sem amargura, eram lágrimas de fé. O tempo passou, e o amor deles deixou de ser fogo que arde e apaga. Tornou-se chama constante, alimentada por sorrisos ao despertar, abraços inesperados, palavras simples. Isabela compreendeu que o amor não se mede por viagens luxuosas, mas pela presença cotidiana. E Afonso, o homem que acreditava que riqueza bastava, aprendeu a escutar, a se permitir frágil, a deixar o amor guiá-lo. Numa noite calma, sob a lua de Lisboa, ficaram juntos na varanda. Afonso segurou a mão da esposa e disse baixo: "Sei que errarei ainda, que discutiremos, mas uma coisa nunca mudará. Nunca mais deixarei você se sentir invisível." Isabela o encarou com olhos úmidos. Pousou a mão sobre o peito dele, onde o coração batia firme. Se mantiver essa promessa, Afonso, todo o passado ficará para trás. O que importa é que nos reencontramos. E se beijaram sob a lua não mais por medo de perder, mas por amor renascido. Esse amor já não era um sonho quebrado, mas uma realidade reconstruída dos escombros. Da Madeira a Lisboa, da solidão à presença, Isabela e Afonso aprenderam: o amor não morre, apenas adormece, esperando um abalo para despertar. E agora, de mãos dadas, seguiam em frente, certos de que em cada amanhecer e em cada pôr do sol, seus corações voltariam a se encontrar não como estranhos, mas como duas almas que se redescobriram.